A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para o nosso coração. E creio que o Espírito Santo, ele vai trabalhando na minha mente, na sua, para que nós venhamos se aperfeiçoar cada dia na presença de Deus. Que Deus abençoe aos inscritos que se inscreveram aí, tá bom? Que Deus lhe abençoe e espero que sejam abençoados por cada vídeo que for postado nesse canal aqui, para a glória de Deus. A você que ainda não é, também, Deus lhe abençoe, tá? Você que está acompanhando, Deus lhe abençoe também, e que nós venhamos crescer para o reino de Deus, né? O nosso professor é o Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos. O tema de hoje, meus amados, é o seguinte: é Deus falando? Será que é Deus falando? Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Meus amados, será o que você tem ouvido é Deus falando? Você parou para pensar, é Deus falando? Aqui nós vamos ter vários relatos a respeito como nós podemos discernir, identificar o que procede de Deus e o que não procede. A Bíblia vai revelar, meus amados irmãos, que nos últimos dias, ou apontando para os dias atuais que nós estamos vivendo, surgiria muitas falsificação, muitas falsidades, muitos falsos homens usando o nome de Deus, muitas falsas mulheres usando o nome do Senhor. Aqueles que não têm o Espírito de Deus na sua vida, aqueles que não têm a luz da palavra lhe guiando, com certeza tropeçarão junto com essas pessoas. E eu quero trazer aqui e ser bem objetivo, para o vídeo não ficar longo, para que nós venhamos ser objetivos naquilo que Deus quer para nós. No livro de 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, acredito que os irmãos conhecem, vai falar a respeito de Samuel. Ele não tinha experiência ainda com a voz de Deus. A Bíblia fala que Samuel, ele estava no seu local e ali Deus chama por ele. Samuel, ele se levanta e vai até Eli e pergunta: você me chamou? Ele disse não. Ele voltou a deitar. Deus novamente chamou Samuel. Ele novamente levantou e foi até Eli e perguntou: o Senhor me chamou? Ele disse não. E quando novamente Deus chamou Samuel, novamente Samuel foi até Eli e perguntou: o Senhor me chamou? Eli disse: é Deus está falando com esse jovem. Aí ele disse: olha, quando ele te chamar novamente, responda: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Pronto, é só até aqui que eu quero falar sobre isso. O porquê muitos estão sendo enganados, meus amados irmãos. O porquê muitos estão abraçando qualquer voz que usa o nome de Deus.
por falta de experiência, de não discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do homem. E aqui está falando sobre entendendo a voz de Deus. E quando Deus percebeu que Samuel agora entendeu que era ele, aí sim Deus começou a falar com ele. E por muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus não vai falar, estou falando Deus, não é o homem. Deus não vai falar comigo e com você enquanto você não tiver o discernimento qual é a voz dele. E você precisa entender qual é a voz dele. Deus só vai continuar a revelar o que ele tem com você, o segredo que ele tem com você, quando você parar de ouvir certas vozes. Você apenas atentar para o que vem dele. Você atentar para os servos deles, para as servas dele que ele tem levantado na terra. E aqui nós precisa entender. Se nós não entender a voz de Deus, nós vamos ser enganados. Nós vamos ser confundidos. Jesus tinha falado: eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. Ou seja, Deus não está falando do pastor terreno não, irmão, tá? Não é isso aí, não esquece. Deus está falando do pastor que é ele, a voz dele. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tá? E o que acontece? Acontece que Deus, ele tem suas maneiras de falar. Mas ele não vai pegar qualquer um que pronunciar o nome dele por aí, aonde que seja, esteja usando o nome dele. Mais outra cena na Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo número 19, no versículo 10 em diante, vai falar sobre Elias. Elias, depois que ele fugiu de Jezabel, ele entrou na caverna. Deus foi até ele e perguntou: Elias, o que tu fazes aqui? E a Bíblia vai falar que Deus começou a chamar Elias para sair. E Elias saiu. Só que Elias falou que quando ele saiu, primeiro veio um vento forte. Mas Deus não estava no vento. Vento significa ar atmosférico que se desloca. Meus amados irmãos, a voz de Deus, ela não está no ar. Não está no ar por aí, de qualquer maneira. A voz de Deus, ela não está no ar por aí, de brincadeira. A voz de Deus, ela é objetiva. A voz de Deus, não se pode brincar com a voz dela. Você queria que alguém usasse o teu nome? Você queria que alguém chegasse por aí andando, falando: eu estou aqui em nome de fulano? Agora você imagina como Deus fica, como é que Deus fica com pessoas mentirosas, pessoas que não têm experiências, que não deixou o Espírito Santo lhe doutrinar, lhe amadurecer, lhe dar sabedoria, e a pessoa já pega e vai falando o nome do Senhor de qualquer maneira, como muitos têm aí. E muitos podem até ter amadurecimento, mas às vezes é amadurecimento para pecar, para induzir o povo a errar, e não amadurecimento para trazer a santidade, a sã doutrina, fazer você cumprir a palavra de Deus como Deus quer, né? Muitos estão querendo enganar a mim e a você. E o que acontece? Acontece que Deus não estava no vento. E o vento, ele é chamativo. Então, Deus não está em qualquer vento de palavra não, meus amados irmãos. A voz de Deus não está se deslocando na boca de qualquer um, não.
A voz de Deus, ela não se desloca de qualquer maneira, por qualquer um não. Porque Deus, ele conhece o coração do homem, ele sabe a intenção do coração de cada um. Muitos pronunciam, o meu objetivo é esse, mas lá no fundo Deus sabe qual é o objetivo. Deus sabe quem tem o objetivo real de levar a palavra do Senhor para que almas cresçam, para que almas se levantem, para que almas se aproximem dEle. E o que acontece? Aí Deus não estava no vento. Novamente, Elias, aí passou o vento. Aí vem agora um terremoto. Começou a estremecer tudo. Elias com certeza temeu, né? Tremeu ali, mas Deus também não estava no terremoto. Aí você diz, nossa, aquele irmão quando fala, né, chega treme, né? Aquela línguas estranha, chega treme, né? Nossa, chega abalou, né? Tá abalando. E eu tenho uma notícia para lhe dizer. Deus não pode estar nesse terremoto. A Bíblia diz aqui que Deus não estava no terremoto. Deus não estava nesse terremoto. E Deus não está nesses tremores de palavras mentirosas, usando o nome dEle, meus amados irmãos. E a Bíblia vai revelar que passou o terremoto. Tem profecias aí, línguas estranhas, que pode parecer um terremoto espiritual, mas não de Deus, tá? Mas não de Deus. Terremotos espirituais que só ficam em línguas estranhas, terremotos espirituais que não tem palavra, meus amados irmãos. Cuidado. Terremotos de palavras que chega a trazer só palavras de conquistas terrenas. Cadê as palavras de vida eterna? Que é o que você precisa. A cada dia está se consertando, se purificando na presença de Deus, para que nós esteja como um servo aprovado diante do Cordeiro, para ser usado como um bom soldado. Isso aí não querem falar, né? E o que a Bíblia vai revelar mais? Do nada passou o terremoto. E agora vem o fogo. Vem um fogo. Mas também Deus não estava no fogo. E aí? E o que mais tem aí parece que a língua é de fogo, né? As palavras é de fogo. Os irmãos dizem que está sentindo fogo. Você esqueceu que fogo não só tem o de Deus. Satanás também, ele sabe imitar. Não é igual de Deus, mas ele sabe copiar para enganar até, se possível, os escolhidos. Então cuidado, fogo estranho, fogo estranho que você está ouvindo, você está emprestando os seus ouvidos santos para ouvir coisas impuras que saem da boca de falsos homens, falsas mulheres que estão pronunciando em nome do Senhor. Isso é uma vergonha, meus amados irmãos. Se desperte, abra seus olhos. Vamos crescer espiritualmente. Senão você e eu, se nós não abrir o coração para ouvir a voz de Deus, como Samuel, sem ter a sua experiência com Deus, ele teve dificuldade. Às vezes Deus está nos chamando até que Ele coloque um Eli na vida de nós, para ensinar qual a palavra certa para nós continuar no diálogo com Deus, para nós continuar dialogando com Deus. Meus amados irmãos, e a Bíblia vai revelar o seguinte: Deus não estava no fogo. O fogo, o que significa fogo? Desenvolvimento de calor e luz.
Nem tudo que reluz é ouro. Luz, nem tudo que sai de luz, irmão, significa que vem de Deus. Não é de se maravilhar que até Satanás ele pode se fazer anjo de luz? Meus amados irmãos, calor. Tem muita gente dizendo aí, nossa, quando eu escuto fulano e ciclano, chega a dar um calor. Cuidado, nem todo calor provém de Deus. Nem todo calor provém de Deus. Na condenação também terá calor, né? Na condenação também tem calor. Cuidado. Vamos abrir os olhos, igreja. Você é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Deus te chamou para ouvir a voz dele. Será? É Deus falando? Mas Deus não estava no fogo. Só que agora Elias vai ter uma outra experiência. A experiência, Deus estava. Do nada saiu aquele fogo e veio um vento suave, agradável, fresco. Ou seja, uma brisa suave veio e ali Deus estava na brisa. Ou seja, aonde Deus está, meus irmãos, é agradável. Aonde Deus está não deixa dúvidas. Aonde Deus está é leve. E por muitas vezes tem muitas coisas aí que não é agradável. E por muitas vezes é muitas coisas aí, meus amados irmãos, que não é agradável. Então Deus está na brisa. É naquele silêncio que Deus pode estar falando com você. Mas se você preferir o terremoto, se você preferir o vento, se você preferir o fogo, em vez da brisa suave de Deus, você vai perder. Você vai se confundir na caminhada. Você vai ser enganado na caminhada. Cuidado. Nós lemos aqui na palavra, não creia em qualquer espírito que estão pronunciando em nome do Senhor. Meus queridos amados irmãos, no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 11, está escrito: o único que conhece os pensamentos de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Ou seja, quando você tem o Espírito de Deus na tua vida, ele vai dizer se aquilo está vindo de Deus. Mas se você que está me ouvindo aí não tiver o Espírito de Deus, você vai acreditar em qualquer palavra, em qualquer um que falar qualquer coisa. E Deus não quer isso para mim e para você. Ele quer que eu e você só escute o que vem dele. Houve uma cena no livro de 1 Reis, capítulo 22, olha só, no versículo 7. Quando Acabe tinha se juntado com Josafá para ir para a guerra, ele tinha vários profetas, no capítulo 22, no versículo 7 de 1 Reis. Só que aí Josafá disse, vamos para a guerra, mas vamos consultar o Senhor? Aí Acabe, é para já. Aí Acabe trouxe 400 profetas que ele tinha lá, e todos diziam, vai para a guerra que você vai ganhar. Mas só que Josafá, olha só, quando você tem experiência, Josafá era experiente em conhecer a voz de Deus, em conhecer profeta. Ele percebeu algo diferente naqueles 400.
naqueles 400 que estavam dizendo: vai para a guerra, é Deus, é Ele quem está falando. Mas Josafá disse no versículo 7, não tem mais outro profeta do Senhor para que nós possamos consultar? Aí Acabe revelou, tem um, é Micaías, mas ele nunca fala, ele só fala coisas ruins contra mim. A primeira coisa, um ponto aqui, lá em Samuel, quando nós leu, é a falta de experiência de ouvir a voz de Deus, de entender ela. Aqui é uma prova de experiência com a voz de Deus, que você não está acreditando em qualquer espírito que está falando. Porque se ele acreditasse só naqueles profetas, ele já diria, eu estou acreditando. Não, mas ele percebeu, se ele pediu outro, não tem mais nenhum, e tinha, né? E esse mais um pode ser você que está procurando, dizendo, será que não tem mais outra pessoa que fale de Deus, que tenha o Espírito de Deus? E agora você tem que ter o discernimento. É Deus falando. É Deus que está falando. Aí, nós encerramos aqui essa parte. Josafá teve a visão que ele, Micaías, era um profeta de Deus. Só que tem uma cena no livro de 1 Reis, no capítulo 13, que havia um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele foi até Betel profetizar contra o altar, ali onde estava Jeroboão. E esse profeta foi usado por Deus, recebeu a ordem do Senhor. Tá vendo? O profeta, ele recebeu a ordem do Senhor. E quando ele recebeu essa ordem, meus amados irmãos, ele chegou, fez o que Deus mandou, profetizou, ainda deu sinal, do que pode acontecer. E o que aconteceu? Ele disse, eu vou embora, porque eu recebi a ordem do Senhor, eu não posso comer nem beber nessa terra. Ou seja, o profeta, quando ele é enviado por Deus, ele passa todos os detalhes certinho, tá entendendo? Não irmão, eu acho que é assim. Eu não lembro muito, mas é assim, sabe? Mas Deus fala, fica aquela jogando dúvidas. Não, Deus, ele dá a palavra certinha para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Observe isso, irmão. Preste atenção nisso, para que você não seja enganado, para que você não seja confundido. E esse homem de Deus foi até lá, profetizou, e Jeroboão não gostou, apontou o dedo, mandou os homens prender. Imediatamente Deus neutralizou o braço de Jeroboão, e ele pediu misericórdia ao profeta, ao homem de Deus, para que orasse, Deus tornasse o braço dele ao normal. O profeta orou e Deus tornou o braço do homem ao normal. Porque quando Deus está no negócio, meu irmão, não é como muitos ficam dizendo aí que Deus vai descer a sepultura e não sei o quê. O profeta não precisa dizer nada, porque na hora certa, se só alguém apontar para você, se você estiver na comunhão, Deus, ele pode agir a qualquer momento, tá? Deus não só fica fazendo promessa não, meus amados irmãos. Deus age. E às vezes Deus age que até os seus servos nem entendem. Não precisa ninguém pedir para Deus fazer nada não, porque Deus, ele é justo. Ele vai retribuir cada um segundo o que merecem. Deus dá oportunidade de salvação, de libertação, de arrependimento. Mas se não se arrepender, aí sim, uma hora a conta chega para cada um, né? E o homem de Deus estava indo embora e Jeroboão tentou convencer ele, fica aqui, come, tem prata, tem ouro, te dou tudo que você quiser. E ele disse, não, o Senhor não me permite. Até aqui, o homem de Deus estava obedecendo a Deus. Chegou a notícia até um velho profeta. E esse velho profeta, já estava velho, e ele recebeu a notícia dos seus filhos que havia esse homem de Deus ali, em Betel, estava fazendo esses sinais aí, Deus usando ele tremendamente. E o homem de Deus o profeta velho foi atrás desse homem de Deus. Ele encontrou,
Aí disse, você é um homem de Deus? E o homem de Deus falou, sim, sou eu. Aí o profeta velho falou, vamos lá em casa comer pão e beber, se alimentar. Aí o homem de Deus falou, eu não posso, porque Deus disse para mim que não era para comer nem beber. Aí o profeta velho disse, mas o Senhor falou para mim que era para você ir para comer. Um anjo do Senhor desceu para mim e falou isso. E agora, aí nós vê que o homem de Deus esqueceu da voz de Deus e acreditou. E a Bíblia revela, está lá escrito na palavra de Deus, que ele estava mentindo, que o velho profeta estava mentindo. E aquele homem foi. O homem de Deus ali já começou a perder, ele já perdeu ali a confiança de Deus. Ele já começou a perder o compromisso que ele tinha com Deus. Porque ele agora preferiu ouvir a voz de um profeta. Se Deus outrora falou com ele de uma maneira, ele acreditou em Deus de outra. E aí é onde está o perigo. Deus fala de uma maneira conosco, aí nós vê outras pessoas falando de outra maneira, aí nós já quer acreditar que é Deus porque está usando o nome do Senhor. O homem de Deus, ele foi enganado. E ele voltou, e quando ele voltou, meus amados, junto com aquele velho profeta, ele chegou dentro da casa do homem, começou a comer. Mas do nada, como Deus, ele tomou a mesma boca que mentiu, mas ele tomou só a boca desse velho profeta para fazer o seguinte, para testar aquele homem. O homem de Deus, ele foi testado, até um momento ele foi aprovado, mas depois ele foi reprovado. E Deus tomou a boca do homem e disse, assim diz o Senhor, como você desobedeceu a minha ordem, para o que eu te mandei tu fazer, quando você sair daqui, você será morto. E só foi ele terminar de comer e sair, meus amados irmãos, um leão atacou e matou aquele homem de Deus. Não quer dizer que a palavra que saiu da boca dele, quando Deus estava usando ele, não ia funcionar, se cumpriu a palavra, se cumpriu, mas ele morreu. Ele morreu por desobedecer a voz de Deus, por acreditar numa mentira que saiu da boca de um homem. E Deus o repreendeu e fez acontecer. É o que eu te falo. Cuidado a quem você está dando ouvido. Só porque alguém disse que desceu um anjo, que tem anjo. Que é isso? E a palavra de Deus? Você está aqui, é pela palavra. Você está aí me ouvindo, é pela palavra. A palavra de Deus, meus amados irmãos. Pergunte a Deus qual o Espírito que está na vida de um e de outro. Não acredite, você não tem obrigação de dizer amém em nada. Você pode julgar com sabedoria e reter o que é bom. Olha o que a Bíblia vai revelar. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, já falei. O Espírito de Deus é ele quem sonda os pensamentos, ele conhece os pensamentos de Deus, tá? Ele conhece os pensamentos de Deus. Se você tiver o Espírito de Deus na sua vida, você vai conhecer o que Deus está pensando ao teu respeito, se for de Deus. No versículo 15, quem é espiritual, não é para qualquer um, tá? Espiritual não é aquele que diz, eu sou espiritual, não, é para quem tem o Espírito de Deus, para entender e discernir todas as coisas. E discernir, se não for espiritual, que obedece à palavra de Deus, não vai entender, vai ser confundido. E Deus não quer isso. 1 João, como nós lemos aqui, não creia em qualquer espírito, fazei prova se procede de Deus. 1 Tessalonicenses, não despreze as profecias. Não despreze.
Senão obrigado a descartar aquela profecia, mas ponha à prova e fique com o que é verdadeiro ou bom, tá? Fique com o que é verdadeiro ou bom, meus amados irmãos. Não acredite em qualquer coisa, tem profecias por aí. Meus amados irmãos, nós vivemos tempos atuais que a mídia tem uma facilidade, né, de chegar para qualquer um homem. Então tem notícias acontecendo no mundo afora, aí do nada a pessoa vem e fala que vai acontecer isso, mas a pessoa já leu, já viu em algum local acontecendo, estava para acontecer alguma coisa e foi lá para dizer que eles foram profeta do momento. Tem coisas que já está na Bíblia, tem coisas que já está aqui mostrando que ia acontecer. Não é só porque alguém veio profetizar, não, mas já está na Bíblia. Só se você não conhece a palavra, meus amados irmãos, para acreditar. E a Bíblia vai revelar que muitos estão saindo por aí, falsos. Então fique com o que é bom. Fazer prova de tudo, mas fique com aquilo que é bom, que é verdadeiro. Não aquilo que é falso, que é duvidoso, não. Com aquilo que é bom, que edifica. Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, puro, correto, de boa fama, excelente e digno de louvor, fique, guarde. É isso que nós temos que guardar. Porque Deus, Ele quer nos alertar. Ele está cuidando do seu povo. E se você não for ensinado, se você não for doutrinado para entender essas coisas, você vai perder a sua salvação. 1 João 2:27. A única forma de você não ser enganado é essa. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 27. Quem tem a unção não recebe qualquer ensinamento. Você tem que ter a unção. Qual é a unção? O Espírito de Deus. Ele dentro de você, quando vem algo negativo, ele faz você sentir dentro. Se você não tiver essa proteção, quando você está protegido pelo Espírito de Deus, qualquer negatividade que vem, ele não deixa entrar. Bate em você e você sente algo de errado por aquilo. Então, meus amados irmãos, é Deus falando? Que os irmãos meditem nessa reflexão, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na graça de Cristo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus.